São João, capítulo 1. Glória! Evangelho de João, capítulo 1. Alguns versículos bem conhecidos dos irmãos, que nos mostra, nos retrata como Jesus Cristo já existia, como Ele veio, como Ele chegou até nós. E ele já dá uma ideia de como seria a sua obra redentora pela nossa vida. O epígrafo da minha Bíblia diz: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória do Pai, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Logo no início do primeiro versículo, do primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu São João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, depois logo mais adiante no verso 14, diz que o Verbo se fez carne. E quando nós voltamos para Gênesis, que no terceiro versículo diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Se o Verbo se fez carne, se o Verbo é Jesus Cristo, logo no terceiro versículo da Bíblia já se faz presente a pré-existência de Cristo, desde a criação, desde muito antes da criação. E quando no primeiro capítulo desse Evangelho nos relata que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, o rejeitaram. Ele veio para um povo escolhido, veio para um povo santo, uma nação eleita, um povo que era para ser o sacerdote real, que era para ser a sua igreja na terra, mas esse povo rejeitou. E aí cabe a nós, que não somos judeus, cabe a nós, pessoas comuns, pecadores, frágeis, suscetíveis ao erro, suscetível ao escárnio, suscetível a ser manipulado, suscetível a ser também o manipulador, de se fazer filhos de Deus, mas não pela nossa vontade, não pelos nossos anseios, não porque um dia eu resolvi ser filho de Deus, não porque um dia o irmão Schuller resolveu ser filho de Deus, mas sim pela vontade do Pai, que nós viéssemos a aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como nosso Redentor, como nosso discipulador. Não existe um discipulador maior do que Jesus Cristo. Amém. Se nós tenhamos que ser discípulos, então venhamos a ser discípulos de Cristo, testificar o que Ele ensinou, poder vivenciar o que Ele viveu, poder transmitir a sua mensagem. Aleluia, Jesus. Mas muitas vezes, Fala, Espírito Santo. para nós, já foi introduzido esse evangelho de salvação, de perdão de pecados, esse evangelho capaz de mudar a personalidade de um homem, capaz de fazer o pecador se arrepender de seus pecados. Quem sabe para nós, sendo que a maioria aqui já passou pelo dizer, homens que, teoricamente, eu me incluo, eram para estar estruturados na rocha, realmente. Mas muitas vezes nos deixamos levar pelas nossas vontades, muitas vezes deixamos nos levar pelas nossas necessidades, pelo nosso achar,
pelo nosso conhecimento humano. E muitas vezes nos é direcionada uma palavra mais salgada. Muitas vezes nos é direcionada uma palavra assim que muitas vezes a gente pensa, mas o que Deus está falando comigo dessa maneira? Por que Deus então está usando esse irmão, quem sabe, para me dar um cajado ou para me exortar um pouco? O que o pastor está pensando? O que ele acha que é? Mas a palavra de Deus nos fala que para nós que já experimentamos do leite, temos que crescer espiritualmente. Nós não somos mais bebês espirituais, nós não podemos nos colocar numa posição de estar no bercinho ainda, sendo acolhido a cada momento. Eu vou ler para os irmãos alguns versículos de 1 Pedro capítulo 2, os irmãos não precisam abrir as Bíblias. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos do puro leite espiritual, para que ele cresceres para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, e vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra foi posta como a principal de esquina. Essa pedra que é Jesus Cristo, que tem que ser o nosso alicerce mais profundo no nosso coração, esse alicerce mais sólido da nossa personalidade, esse alicerce inabalável perante as dificuldades do mundo, tem que ser Jesus Cristo. Não adianta nós colocarmos a nossa fé em pessoas humanas, não adianta nós colocarmos a nossa fé em anseio ministerial, em alguma posição eclesiástica na igreja, ou em algum outro trabalho espiritual, mas que o nosso alicerce não venha a ser com uma visão humana, que o nosso alicerce não venha a ser algo palpável, que nós venhamos a poder tocar. Mas essa pedra angular que se tornou a pedra de esquina, essa pedra foi rejeitada pelos edificadores.